Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar com você a palavra que está em João capítulo 11, a partir do versículo de número 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, olha o que diz aqui. Aqui fala sobre o Lázaro. Naquela época, os sepulcros, eles eram cavernas, né? Onde as pessoas colocavam os seus mortos, uma porta, né? A porta do sepulcro era uma pedra que rolava e fechava. Para que Lázaro saísse de lá, foi necessário que a porta fosse aberta. E Jesus foi lá, enquanto a irmã disse: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Jesus disse: eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? O que está faltando para você crer? Você mesmo se sabota. Você permite que a dúvida entre no teu coração. Por isso você não tem recebido o milagre. A morte é um processo natural. Todos vamos passar por isso um dia, por situações de luto. Vamos perder entes queridos, pai, mãe, tios, tias, e por aí vai. É o curso natural da vida. Todos nós temos um tempo determinado, como diz a palavra, mas nós precisamos passar pelas fases do luto. Sabemos que existem essas fases e nós precisamos buscar em Deus consolo, conforto. Nós precisamos, aqui era cedo demais, eram 4 dias apenas que o Lázaro tinha morrido. A irmã já não tinha mais esperança de que ele iria ressuscitar. Para você ver que quando as pessoas dizem para tudo tem solução menos para a morte, Jesus mostrou que para a morte também tem solução. Que quando Deus quer, Ele restaura a vida. Que quando Deus quer e quando você permite, Deus faz a obra. Jesus disse: eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Sempre tem a multidão. Sempre vai ter aquelas pessoas ao redor que vão tentar te desviar do propósito de Deus, te impedir de que você creia verdadeiramente. E as fases do luto, ela não é só para a morte, não. Ela pode acontecer em um divórcio, no momento de separação. As fases do luto, ela é a dor da vivência do luto, né? Ela é muito diferente de pessoa para pessoa.
Às vezes as pessoas, elas sofrem, né, na maioria das vezes, de forma individual. O luto para alguém pode ser a perda de um emprego, uma aposentadoria que não vem, um divórcio. Ela pode ter se frustrado em alguma coisa e ela está passando por um momento de luto. E são etapas, são 5 etapas do luto. A primeira etapa é negação ao isolamento. A pessoa, ela nega a perda, ela se isola, né? A gente precisa ter empatia e se colocar no lugar dela. E ela diz, né, que não acredita que aquilo aconteceu. A raiva, tem um momento da raiva, do ódio, da revolta, que a pessoa se culpa, ela fica revoltada, mas por que aconteceu isso comigo? E um exemplo, né? Uma mulher que se separou ou que foi traída, ela quer bater naquela pessoa, né? Gera nela um sentimento de injustiça, ela quer se vingar, ela quer que alguém faça algo por ela, ela não aceita aquela situação, ou vice-versa, né? Um homem também traído. E geralmente é nessas fases que acontecem os feminicídios, as pessoas não aceitam a perda, vem a revolta, vem o ódio. A negociação é a terceira fase e a barganha, né? A pessoa começa assim, se eu estivesse com o meu marido ou com a minha esposa agora seria diferente. Às vezes a pessoa diz, por que eu me aposentei agora, né? A minha fé foi pouca, por que aquela pessoa morreu? De repente eu deveria ter orado mais para ela ser curada? Não é assim que as coisas funcionam, né? E a pessoa precisa ver que, na maioria das vezes aqui, ela tenta reencontrar aquela pessoa que morreu. Às vezes ela acha que a pessoa vai voltar ainda num processo de separação. A quarta fase é a depressão. Nem todos passam, né, por essa fase. Mas se a pessoa pulou as demais etapas que eu falei ali no início, ela está bem propícia a viver a depressão. Ela precisa se adaptar com aquela situação e a pessoa precisa ver que existe vida. Mesmo após um divórcio, mesmo após uma traição, mesmo após a morte de um ente querido, existe vida. Jesus chamou Lázaro para fora. Mandou que tirasse o lenço que estava no seu rosto, mandou tirar as ataduras que estavam ali, que impediu aquele homem de andar. E a depressão, ela vem para paralisar a pessoa, para enrolar ela, para travar ela. E a quinta fase do luto é a aceitação. Quando ela consegue entender a perda, foi triste, foi angustiante, mas ela precisa aprender a lidar com a perda. E a gente tem que cuidar, porque muitas vezes através de um luto se desencadeiam outras coisas, né? Depressão, doenças. Muitas vezes as pessoas se fecham num casulo, não buscam ajuda, não buscam uma terapia, não buscam a Deus, não buscam a ajuda de Deus, não pedem para alguém orar com elas, não abrem o coração. Eu não sei em qual fase você está, ou se você já passou por todas elas, mas peça para Deus te consolar, peça para Deus te fortalecer. Se é uma situação de traição, se foi uma situação de divórcio, se foi uma aposentadoria que você está esperando que ela ainda não chega. Eu não sei qual é a tua fase,
Se é aquele emprego que você tanto quer e ele ainda não veio. Reflita. Olha as fases. Em que fase você está? Você precisa passar pelas fases, mas você precisa sair do luto. Você precisa ver vida. Você precisa, se você está desempregado ou você não está no emprego que você tanto sonha, pense como Elias. O Elias, ele estava num ribeiro durante a seca e lá ele tinha água, mas Deus mandava o corvo alimentar ele. Um corvo levava carne no bico para que o Elias fosse alimentado. Deus provia. Não era o melhor que Deus tinha para Elias, mas era o escape que Deus deu para ele naquele momento. Então pense, esse emprego é um escape. Você precisa desse sustento para honrar teus compromissos, mas não perca a fé. Não perca a esperança de que você vai entrar e você vai possuir, você vai ir para o emprego que você deseja. Basta você crer. Você precisa ter fé. Jesus disse para a irmã do Lázaro, quando ela disse, já cheira mal. Faz 4 dias. E Jesus disse, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? O que está faltando para você crer? O que está faltando para você receber o teu milagre? Você está em alguma dessas fases que eu falei? Então você precisa sair dela. Você precisa passar por cada fase, não pule nenhuma delas. Se você está passando por um processo de luto. Mas cuide do teu coração. Peça para Deus te dar conforto. Cuide as palavras que saem da tua boca. Elas geram vida ou geram morte, bênção ou maldição. No momento de ódio, no momento que a pessoa está revoltada, ela fala coisas que ela não deve, coisas que ela não raciocinou para falar. Então reflita nas tuas atitudes. Como está o teu coração? Como estão as tuas emoções? Como estão? Reflita. Fale com Deus. Rasga o teu coração. Entra no teu quarto, fecha a porta e coloca para Deus, Senhor, a situação é essa. Fala para Ele. Diga para Ele, Senhor, eu não aceito isso. Me dá uma direção. Se você está vivendo fora do propósito do Senhor, está na hora de você voltar. Jesus disse para ele, Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro ouviu a voz de Jesus, ele foi. Um defunto que já estava em decomposição. 4 dias ele já estava no túmulo, já cheirava mal. Ele já estava em estado de putrefação, apodrecimento. Para você ver que se você crê, esta situação que você está, pode estar cheirando mal, já pode estar nesse processo. Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no teu trabalho, no teu casamento. Deus vai trazer a vida novamente. Deus vai resgatar os teus sonhos. Basta você crer, como Jesus disse aqui para a irmã do Lázaro, né? Jesus disse para ela, Senhor, já cheira mal. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus fez uma pergunta para ela. Então que essa pergunta fique para você. Se você não está crendo, se você não está vendo a glória de Deus na tua vida, o que está acontecendo? Que fase você está? Por o que você está passando? Reflita. Guarda esta palavra no teu coração, reflita nela.
Não seja incrédulo. Creia que existe um Deus que tudo pode. Se você está numa situação de luto, de morte, de dificuldade, de desespero, de depressão, para Deus tudo é possível, mas basta você crer. Amém? Eu quero orar por você agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra neste momento. Que haja um grande mover do Teu Espírito, grande manifestação, Pai, da Tua palavra sobre a vida desta pessoa. Pai, eu não sei a situação em que ela está passando. Se ela está, Senhor, passando por alguma fase do luto, se algo aconteceu na vida dela, se ela foi traída, se ela está num processo de divórcio, aposentadoria que não chega, o trabalho que ela quer não é o que ela está, se ela não está sendo realizada na sua vida sentimental, se ela está passando por algum processo, Pai, onde ela precisa abrir o coração, onde a pedra precisa ser removida para que a vida entre novamente, Pai. Eu profetizo vida sobre a vida desta pessoa que está sem esperança, sobre esta pessoa que está depressiva, com pensamentos suicidas, com pensamentos de morte, achando que para ela terminou, que para ela não tem mais jeito. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte da vida desta pessoa. Este pensamento contrário eu anulo agora em nome de Jesus. E eu profetizo a bênção, a vida. Assim como o profeta Ezequiel profetizou vida diante de um vale de ossos secos, eu profetizo vida sobre a vida desta pessoa, que não tem esperança, que não está tendo fé, que não está conseguindo sair da situação em que ela se encontra. Eu não sei a fase da vida que ela está, Pai, mas Tu sabe. Como Jesus disse para Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Que esta pessoa passe a crer, Senhor, novamente. E que Tua glória seja manifesta sobre a vida dela, Pai. Eu profetizo a bênção, profetizo vida, profetizo milagre, cura emocional, cura da alma, cura das feridas, que impedem esta pessoa de prosseguir e de viver um milagre, Pai. Que a pedra dela seja removida da caverna que ela está, refugiada, e que ela receba um milagre, Pai. Que ela veja um milagre acontecer diante dos olhos dela. E que ela venha glorificar, engrandecer e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Que Deus abençoe a tua vida. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus.